Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana da Cruz e a nossa aula de hoje não adianta, vai ser longa. Dificilmente eu vou conseguir fazer essa aula em menos de 30 minutos, porque nós vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central, periférico, etc e tal. Então, assim, ó, bora comigo de uma vez, tá? Para a gente ter essa visão geral do que acontece ao longo da diferenciação do nosso sistema nervoso. Eu quero dizer que eu gravo com vocês assim, ó com um roupão, etc e tal, porque tá frio e para estudar, para preparar a aula, nada melhor do que o conforto do lado da gente, ó, a gente ficar quentinho. Então, bora comigo e vamos começar a assistir essa aula que nós vamos falar sobre embriologia do sistema nervoso. Vamos lembrar que o nosso sistema nervoso, ele é um sistema altamente complexo, formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central vai ter duas grandes estruturas: o encéfalo, que vai conter as estruturas contidas dentro da caixa craniana, e a medula espinhal, que vai ser protegida pelas vértebras da coluna espinhal. Bom, agora que a gente relembrou rapidinho essa parte da anatomia, vamos também relembrar que dentro do encéfalo, as estruturas que a gente vai encontrar são o cérebro, com várias divisões, o tronco cerebral, o cerebelo, e aí todas essas estruturas vinculadas à medula espinhal. Bem, além disto, além dessas estruturas, vai existir um sistema de comunicação entre essas estruturas do sistema nervoso central e o resto do organismo, que é feita por um líquido que circula em cavidades, e essas cavidades que a gente encontra dentro do sistema nervoso central se chama sistema ventricular. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente for mostrar como é que esse sistema se desenvolve durante a embriogênese. Bem, falado isto, vamos dar uma relembrada na formação do tubo neural, que pelo menos para vocês eu sei que eu comentei quando a gente viu as principais modificações que acontecem no embrião entre a terceira e a oitava semana do desenvolvimento, tá? Então, o que fatores antecedem a formação lá do nosso tubo neural. Então, o nosso embrião se tornou um disco laminar na segunda semana, aconteceu o desenvolvimento aí da linha primitiva, e aí, com isso, a gastrulação, representada pela formação dos três tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, e aí também ocorre a diferenciação da notocorda e, com a consequência, a regressão da linha primitiva. E essa neurulação, e esse processo é regulado por pelo menos 300 genes. Esse processo ele vai estar acontecendo mais ou menos na terceira semana de desenvolvimento embrionário, que começa lá para o 15º dia, não é? E segue, certo, pessoal? Bem, aí, como é que vai acontecer, então, a formação do tubo neural? Bem na região central do nosso embrião, por modificações nas estruturas citodiferenciação de células, que vão se tornar mais colunares, acontece um aprofundamento dessa região em direção à notocorda, formando o que nós chamamos de placa neural, certo? Bom, logo a seguir, as células que estão acima, então, dessa notocorda, conseguiram se diferenciar justamente porque mudaram a expressão de algumas moléculas de adesão. No caso, começaram principalmente a produzir mais NK, tá? Esse efeito que torna essas células mais colunares é que faz essa movimentação. Mais ou menos no 20º dia, agora, o que vai acontecer é que agora as células vizinhas ao ectoderma, que são essas aqui que eu estou apontando, elas também agora vão adquirir uma nova forma, uma forma piramidal que vai
aumentar a pressão para a formação do que nós chamamos agora de sulco neural, ou seja, fica mais internalizado esse valo aí, tá? Bem, logo que acontece isso aqui, então eu mostro uma, um corte histológico de um embrião de galinha, né? Com as células colunares e com as células piramidais. Logo que acontece isso, então, esse sulco ele vai começar a se dobrar para formar o nosso tubo neural. É importante dizer que esse dobramento para fechar no tubo neural ele vai começar a acontecer mais ou menos na altura do que vai ser depois de se diferenciar o quarto somito, tá? E ele vai dobrar mais rapidamente sempre em direção à região anterior e menos rapidamente em direção à região posterior. Até que o nosso embrião fica com essa aparência, nós dissemos que eles têm pregas neurais, que são as aberturas finais desse tubo. No nosso tubo agora já fechou, tá? Por que que essas pregas neurais são importantes para a nossa embriogênese? Porque quando acontece essa estrutura aqui passa a ser chamada neurósporo anterior e a da parte caudal de neurósporo posterior. Esse fechamento desse neurósporo anterior, que é mais rápido, mais ou menos 25º dia, vai fazer com que haja um estímulo à encefalização, ou seja, ao crescimento, ao alargamento da região anterior do nosso embrião, que depois vai dar origem ao encéfalo. Bem, quando acontece esse fechamento do meu tubo neural, que nem eu estou mostrando nesse esqueminha aí, que eu gosto muito, algumas células vão sobrar e elas vão se dispor em grupos laterais ao nosso tubo neural. O nome dessas células são células da crista neural e elas têm um grande poder de diferenciação e muitas células, muitos tecidos e estruturas vão ser formados a partir das células da crista neural e é por isso que muitos embriologistas consideram que as células da crista neural seria a nossa quarta camada embrionária. Bem, então aqui, pessoal, eu apresento para vocês um esqueminha geral de tudo que aconteceu, né? Formou antes a placa, o sulco, aí agora o meu tubo neural fechou, ficou aqui as células da crista neural, que se dividiram em duas grandes conjuntos de células, o meu tubo neural está internalizado, bem em cima da notocorda, e o que sobrou do ectoderme, ele fecha, né, formando então ectoderme de revestimento, que depois vai se diferenciar em epiderme. Tá aqui. Bom, falado sobre isso, vamos aos destinos que as células do tubo e da crista neural vão ter em relação ao nosso sistema nervoso central, tá? Então, do tubo neural vai acontecer a diferenciação do encéfalo da medula. E das células da crista neural vai se diferenciar todo o nosso sistema nervoso periférico autônomo e também as meninges, que são aquelas membranas que vão formar a nossa barreira hematoencefálica, que vai proteger o nosso sistema nervoso central do restante de metabólitos e outras células, ou mesmo infecções que, porventura, o nosso corpo tenha. Bem, então agora que a gente falou sobre o desenvolvimento do tubo neural, nas minhas contas é a segunda vez, vamos falar sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? Bem, como eu falei para vocês, assim que o neurósporo anterior ele fecha, vai acontecer esse estímulo à encefalização e todo esse processo está ocorrendo enquanto que o embrião se alongou e começou a se dobrar. É importante dizer que ele vai se dobrar assim e também ele vai se fechar aqui no meio, ele vai se dobrar. Deixa eu mostrar para vocês. Nessa direção e nessa direção aqui e se fundir para fazer uma estrutura tridimensional. Pois bem, como é que vai acontecer então essa tal de encefalização?
Eu fiz aqui para vocês um pequeno filmezinho para ir bem devagar para explicar. Então, logo que acontece a formação do nosso tubo neural, essa região, pela pressão do líquido interno que ficou, já que o neurócito anterior fechou, ela começa a se proliferar e a se alargar. E esse alargamento vai estimular a formação de três vesículas primárias, ou seja, ele vai se compor por três vesículas primárias. Ele era um só, e agora serão três vesículas primárias que eu estou desenhando aqui para vocês. Então, ele era uma única região, e agora ele virou três regiões, e essas três regiões têm nome, tá? Aqui eu só chamo a atenção que essas vesículas, elas estão nessa região só cefálica e depois aqui vai continuar o tubo neural que vai formar a medula espinhal, tá? Então, a primeira vesícula cefálica nós conhecemos como prosencéfalo. A segunda vesícula nós conhecemos como mesencéfalo. E a terceira vesícula como romboencéfalo. Logo depois que acontece a formação dessas três vesículas primárias, um outro evento de divisão vai ocorrer, formando o que nós chamamos de vesículas secundárias, ou seja, dessas três, vira cinco. O que aconteceu aqui? Por que isso é muito relevante para a gente entender a formação do sistema nervoso central? Aqui agora está passando um caminhão, mas vocês nem liguem. Então, essa minha essa nossa primeira vesícula primária, ela vai se dividir em duas. A segunda vesícula não vai se dividir. E a terceira vesícula primária vai se dividir também em duas. Tá? Agora vamos ver o que vai ocorrer com essas vesículas e a relevância para a diferenciação do nosso encéfalo, principalmente. Tá? Bora lá. O prosencéfalo, então, quando ele se divide, ele vai formar duas vesículas, o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo vai ficar igual, e o romboencéfalo vai formar duas vesículas chamadas metencéfalo e mielencéfalo. Por que que elas são importantes? Aqui está o nosso esquema. Porque o telencéfalo vai dar origem ao nosso cérebro, ao nosso córtex cerebral, tá? O diencéfalo vai dar origem a um broto que posteriormente vai formar a vesícula óptica e o olho do nosso embrião e também vai se diferenciar no tálamo e no hipotálamo. Também vai ter outras estruturas que ele vai se diferenciar, que depois eu vou comentar um pouquinho mais tarde, tá? O mesencéfalo continua formando as estruturas mesencefálicas, e o romboencéfalo vai se diferenciar na ponte e no cerebelo, enquanto que o mielencéfalo forma a medula oblonga, que vai se ligar lá com a medula espinhal. Pessoal, olhem bem esse esquema aqui, porque esse esquema é tudo de bom quando a gente quer entender sistema nervoso central. Importante salientar que as três vesículas se formaram entre a terceira e a quarta semana, e na quinta semana embrionária, em homenagem aí, ó, 5 vesículas secundárias são formadas. Bom, então aqui, pessoal, ó, eu consigo ver nesse esquema o que cada uma dessas vesículas vai acabar se diferenciando no nosso sistema nervoso central, certo? Então vamos agora falar de outras estruturas relevantes ou, né, que vão importar na hora da gente fazer a diferenciação do nosso sistema nervoso central. Quando o nosso sistema nervoso central se forma, ele se dobra e vai formar três grandes curvaturas. Essas curvaturas se formam por diferença na taxa de proliferação, enquanto que numa região tem muita proliferação, na outra tem pouco, aí eu consigo formar essas curvaturas. Essas curvaturas se chamam flexuras encefálicas,
São três as mais relevantes. A primeira delas, que é a flexura cervical. A segunda, que está na junção entre o encéfalo e a medula. E depois eu vou ter a flexura pontina, que vai acontecer entre o cerebelo e a ponte e o bulbo, e a flexura cefálica, que tá entre o diencéfalo e o cérebro. Por quê, pessoal? Porque tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui assim vai estar dentro do nosso encéfalo. Então, essas flexuras vão possibilitar o desenvolvimento anatômico dessas nossas estruturas cerebrais ou encefálicas, tá? Todo esse processo vai estar acontecendo entre a quarta e a oitava semana. Bem, então, aqui, ó, eu já consigo observar por que que elas são importantes, essas flexuras, na medida que eu vejo que, ó, tá começando a haver o desenvolvimento cerebral, aqui do cerebelo, que vai ficar aqui, e de todas as outras estruturas, e aqui existe também uma sequência temporal de como é que o nosso encéfalo vai se formando nos primeiros 45 dias da embriogênese. Tá. Então, vamos falar um pouco agora da formação dos hemisférios cerebrais, certo? Como você sabe, os hemisférios cerebrais, a parte do córtex, a parte mais assim complexa e responsável por funções cognitivas no nosso cérebro, ela vai se formar a partir da quarta semana, quando aconteceu a formação do prosencéfalo, que se subdividiu no telencéfalo de elencéfalo. As vesículas que vão formar, então, o nosso cérebro, elas são essas vesículas aqui, chamadas vesículas telencefálicas, certo? Bom, o que vai acontecer? Quando ocorre essa divisão em 5 vesículas, por pressão, essas células vão começar a proliferar e se expandir lateralmente, mais lateralmente do que longitudinalmente, tá? Isso é a primeira coisa, expansão lateral. E é essa expansão com a posterior neurogênese e diferenciação, que eu não vou tratar nessa aula, depois eu posso fazer uma aula separada sobre isso, é que vão se formar os hemisférios cerebrais. Bem, então aqui, ó, pessoal, eu tenho, opa, passei demais, tá? Como é que aconteceu a formação das vesículas, a expansão, e aí depois eu já vou ter um grande cérebro aí, que está fazendo as convoluções ainda no recém-nascido. Mas como vocês podem ver, esse processo vai ser crítico entre a quinta e a 11ª semana, ok? Agora, então, vamos falar um pouco da diferenciação da nossa medula espinhal, que é aquela estrutura nervosa que conecta o nosso sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico que está esparramado em todo o nosso corpo e nossa cabeça, tá? A gente vai lembrar que a medula ela vai estar envolvida pelas vértebras, pela coluna vertebral que protege essa estrutura. Então tá ela aqui, ó, e aqui estão as vértebras, né, envolvendo. Quando a gente vai observar anatomicamente a estrutura da medula espinhal, a gente vai observar que ela tem uma estrutura mais interna, onde vão estar os corpos neuronais, enquanto que aí os cornos dorsais eles estão associados a neurônios sensoriais sensitivos, ou seja, que trazem informação do corpo da cabeça para a medula e depois para o sistema nervoso central, e as partes um pouco mais alargadas aqui são as vias motoras, né? Que levam, a raiz motora, que levam, então, os impulsos do nosso sistema nervoso central para o restante dos nervos, através, então, da nossa medula, tá? Bem, então aqui eu mostro para vocês um esquema salientando que a parte interna vai ter os corpos dos neurônios e a parte mais externa, os axônios, que então a gente conhece como substância branca, porque muito axônio mielinizado, e a substância cinzenta. Falado sobre isso, ainda vale a pena chamar a atenção que essa nossa medula é circundada pelas meninges, né, por 3 camadas de membranas que vão
formar a nossa barreira hematoencefálica. Pronto. Lembrado tudo isso, vamos para a diferenciação embrionária da nossa medula espinhal. Então, daquela região que a gente não, que não foi encefalizada, que o tubo neural permaneceu do mesmo tamanho, a gente vai ter essa estrutura no qual nós temos células que vão ser precursoras dos cornos sensoriais, gânglios sensitivos, e as células e a placa basal, que são células precursoras dos cornos ventrais, como eu expliquei. Nesse momento, eu só tenho essas células que depois vão se transformar nessas estruturas motoras e sensitivas. E também, neste momento, o meu tubo neural, então, tem uma grande cavidade cheia de líquido que foi fechada lá pelos neurósporos, né? O que acontece ao longo da embriogênese é que as paredes desse tubo vão se espessar e vão reduzir fortemente o tamanho do canal central, enquanto que ocorre a diferenciação dos neurônios, como eu falei anteriormente, certo? Então, é assim que a gente pode dizer que ocorre a diferenciação da medula espinhal. Bem, agora que a gente falou sobre essas diferenciações, vamos ver rapidinho algumas malformações relacionadas ao não fechamento do tubo neural e que também outras que afetam a encefalização, tá? Então, a primeira delas que eu vou falar vai ser da anencefalia, que ela é a ausência completa ou parcial do crânio, e ela resulta justamente porque o neuróspero anterior não fechou entre o 23º e 26º dia, e aí então eu tenho essa malformação, que é uma malformação mais conhecida, a mortalidade é altíssima, algumas crianças sobrevivem, as causas são heterogêneas, mas a gente sabe que ela pode ser influenciada pelo perfil nutricional materno, como eu vou falar depois. O não fechamento do neurócio posterior também vai dar uma condição conhecida como espinha bífida, e ela é a mais prevalente entre as anomalias do tubo neural, e o mais comum é a meningocele, em que aí acontece esse extravasamento da medula espinhal para fora do corpo, tá? Aqui, então, a taxa de mortalidade é bastante alta, existem vários tipos de espinha bífida. Quem quiser ler mais, eu vou deixar mais material para vocês. É importante dizer que pode também acontecer o não fechamento em alguma parte do tubo, que não só nos neurósporos, e isso é óbvio que sempre vai resultar em algum tipo de espinha bífida, tá? Eu também posso ter o, o não fechamento parcial, só um pedaço não fechou, e isso então produz uma anomalia, uma malformação congênita chamada encefalocele, que é a ocorrência de espécies de hérnias, né, de tecido cerebral e de meninges, né? Também a mortalidade aqui é bastante alta, tá? Esse não fechamento pode acontecer em qualquer região do corpo, em maior ou menor tamanho, como eu estou mostrando aqui para vocês nessas fotos, né, de crianças afetadas. Muitos deles podem sim ser corrigidos cirurgicamente, que nem eu mostro essa encefalocele bem na região nasal da criança que foi corrigida cirurgicamente. Bem, eu também tenho outros tipos de problemas relacionados com as alterações do tubo neural. Uma delas é a inencefalia, que é uma fusão anormal dos ossos da coluna vertebral com o crânio. Isso aqui, ela não condiz, é incompatível com a vida, tá? Então, eu tenho esse tipo de situação aqui em termos estruturais. É impossível a criança sobreviver, tá? Um outro tipo de alteração, de malformação que pode acontecer é justamente a falha na divisão do prosencéfalo e telencéfalo. Então, o que que acontece? O prosencéfalo não forma o telencéfalo de anencéfalo, a criança, então, tem
estrutura cerebral única, ela não vai formar os hemisférios, e a condição mais grave é a que a gente chama de holoprosencefalia lobar, e que o cérebro é uma estrutura única, que nem a gente está vendo aqui, e ela geralmente está associada à ciclopia, a criança só vai apresentar um único olho, e a ausência de nariz, ou o nariz está disposto acima desse único olho. Existe holoprosencefalia menor, menos graves e que as crianças sobrevivem, tá? Finalmente, por que que nós temos que falar sobre a questão do perfil nutricional e o não fechamento do ácido fólico? Ah, Na década de 65 a 95, foi feito um estudo na Inglaterra com uma prevalência muito alta de anencefalia, que propôs que essa condição poderia estar relacionada com a falta ou com o consumo pouco de ácido fólico pelas gestantes. E aí, o estudo se propôs a suplementar as mães, e aí se observou uma queda muito grande nesse tipo de malformação, tá? E é por isso que, em todos os países, como é o caso do Brasil, as mulheres gestantes, elas são suplementadas com ferro e também com ácido fólico. Além disso, como a deficiência, as alterações no não fechamento do tubo neural geralmente acontecem muito precocemente, lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário, a mulher muitas vezes não sabe que está grávida. Atualmente existe a necessidade de fortificação compulsória da farinha de trigo e milho com ferro e ácido fólico desde 2004. Então a gente toma, né, essa come alimentos com essas farinhas, e aí isso ajuda aí as mulheres na hora de terem uma gestação de não terem um filho com anencefalia em decorrência dessa deficiência. Bem, bora falar agora da formação do sistema ventricular. Bem, assim, o sistema ventricular, ele é um sistema. Espera que aqui eu acho que eu me errei na coisa. Deixa eu ver aqui. Opa, voltei aqui, voltei. Ai, deixa eu ver o que que eu quero. Tá aqui. Tem que ir e voltar porque eu troquei a ordem dos slides. O sistema ventricular, pessoal, ele é composto por uma rede de cavidades interconectadas dentro do sistema nervoso central, e que é preenchida pelo líquido cérebro espinhal, tá? Essas cavidades vão se desenvolver entre a quarta e a oitava semana. Os hemisférios, os ventrículos laterais, que são a primeira parte desse sistema, eles estão localizados no interior de cada hemisfério cerebral, porque na hora que eu formei lá, né, meu telencéfalo ficou essas cavidades, e ele está ligados, esses dois hemisférios estão ligados ao terceiro ventrículo, que são essas cavidades que estão próximas ao talo e hipotálamo, e que, por sua vez, se liga ao quarto ventrículo, que é mais na região central aqui, como vocês estão vendo, que vai se conectar ao canal central da medula espinhal. Então, todos esses buracos aqui, essas cavidades são preenchidas por líquido, tá? Ah, o que, Como é que esse líquido é produzido e qual é a sua relevância, tá? Dentro dessas cavidades existem regiões que têm uma estrutura histológica conhecida como plexo coroide. E esse plexo coroide, ele está presente em todas as cavidades, e ele forma, então, uma rede de capilares, e tem células ependimárias que vão filtrar o plasma do sangue para ele poder entrar para dentro do nosso sistema nervoso central, e vão produzir, então, o líquido céfalo-raquidiano, ou céfalo, esse líquido aí, tá? A, Como é que acontece? Vamos voltar para trás, que eu troquei aqui a, a ordem das lâminas, a formação do nosso sistema. Na hora que fecha, então, forma o telencéfalo, eu tenho essas duas cavidades,
né? E eles vão, e aí, na medida que o telencéfalo se expande, como eu falei para vocês, vai se expandir também e vai formar essas cavidades laterais, tá? Já o quarto ventrículo vai se originar da flexura pontina, e o terceiro vai ser formado quando ocorre a diferenciação de encéfalo e hipotálamo, mais ou menos. Então, nesse momento aí que se forma esse sistema. Vamos lá falar um pouco sobre malformações do sistema ventricular. Existem? Existem, tá? As mais comuns são aquelas que levam a situações de hidrocefalia, como é a síndrome de Dandy-Walker, em que existe uma produção anômala do líquido cefalorraquidiano, o líquido encefálico, tá? E aí a cabeça do bebê fica bem maior, tá? Ela é responsável, essa síndrome, por 1 a 4% de todos os casos de hidrocefalia, e atualmente a gente consegue fazer derivações que são intervenções cirúrgicas, em que eu coleto, né, esse líquido excedente que desaguado, digamos assim, ou no sistema gastrointestinal, ou mesmo no sistema circulatório, né? Ele fica permanentemente, e com isso, então, eu consigo evitar que a criança fique com a cabeça anormalmente grande, tá? Agora, então, vamos falar um pouco das estruturas encefálicas formadas a partir do diencéfalo. Tá aqui o diencéfalo, tá? Então, mais ou menos na quarta semana, aconteceu a formação das vesículas primárias, e aí agora eu tenho a formação do meu diencéfalo aqui, que vai se diferenciar nos olhos e também no hipotálamo, tálamo, epitálamo, também na glândula pineal e olhem só, e em parte da nossa hipófise, certo? Então, vocês vejam que o diencéfalo é muito importante. Geralmente, os tálamos, eles vão ser formadas a partir de três saliências das paredes laterais, e numa delas ali, então, está a vesícula óptica, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da diferenciação da hipófise. Então, na quarta semana, o diencéfalo, ele se junta com células da cavidade oral primitiva, o estomodeu, que vai depois dar origem à boca. E aí, estas células do estomodeu formam uma estrutura chamada bolsa de Hantic, que se liga às células do diencéfalo, formando aqui o que, pessoal? A nossa hipófise, onde a parte formada pelo diencéfalo dá origem à neurohipófise, e a parte formada pelo estomodeu dá origem à adenohipófise, certo? Bem, tem malformação na hipófise? Tem, por incrível que pareça. Um caso raro, por exemplo, é a duplicação da hipófise, provavelmente em decorrência da duplicação do estomodeu, que aí a pessoa nasce com duas hipófises. Imagina só o destrambelho que não vai dar nos hormônios dessa pessoa. Mas, enfim, vamos lá. Agora eu vou comentar também as estruturas formadas a partir do mesencéfalo, que também vai sofrer modificações e formar colículos e tegmentos. E o que mais que eu quero falar? Tá. E aí também do romboencéfalo, que é aquela vesícula última que está bem próxima da medula e que vai originar o cerebelo, a ponte e o bulbo. Tá? Vou entrar muito porque é só diferenciação. Tem malformação, tem um tipo de malformação associado, é a malformação de Arnold-Chiari, que pode produzir uma hérnia que comprime o canal ventral, e aí nós temos vários sintomas neurológicos. Essa hérnia, o ideal é que, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que não tem a hérnia, aqui tem a hérnia, é a retirada ou manejo clínico dela, tá? Pronto, agora nós vamos para o sistema nervoso periférico. Oba, 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 estou quase lá, estou quase lá. Vamos lá.
Como você sabe, o nosso sistema nervoso central, ele se liga a um sistema, uma rede de nervos e de gânglios periféricos que estão distribuídas por todo o nosso corpo, existindo 14 nervos cranianos que vão inervar, então, a região da cabeça e pescoço, e 31 pares de nervos raquidianos que vão inervar todo o resto do nosso corpo. Bem, como é que ele se forma? Fácil, muito fácil. Todo o nosso sistema nervoso periférico, uma grandíssima parte, vai se formar a partir de células da crista neural, tá? Ele vai formar tanto os nervos cranianos, os nervos espinhais, quanto o sistema autônomo simpático e parasimpático, que também é o sistema nervoso periférico, tá? Enfim, como é que isso acontece? Fácil também. As células da crista neural, elas migram para lugares específicos e vão passar a se diferenciar. Aí vão formar os neurônios sensoriais, que são os gânglios espinhais, os neurônios do sistema nervoso autônomo, a partir da quinta semana já vai começar a formar os gânglios, e também vão formar células muito especiais, que são as famosas células de Schwann, que vocês já estudaram, que são aquelas células que vão formar a bainha de mielina nos neurônios mielinizados, aumentando então assim a eficiência na velocidade de condução nervosa. Como é que essas células de Schwann se formam? As células da crista neural, elas vão migrar em direção aos axônios que já estão sendo formados, e elas vão envolver esse axônio e vão começar a fazer voltas em torno desses axônios. Qual é o resultado disso? Esse filminho aqui é bem bacana. Na medida em que elas vão fazendo as voltas, o que vai ficando ali é pouco citoplasma e muita membrana plasmática. O que que a membrana plasmática é? Ela é formada por uma bicamada lipídica. Então, é esse adensamento de membranas plasmáticas ao redor de regiões específicas do nosso axônio é que vão formar, então, os famosos nodos de Javier. Da onde elas vêm? Crista neural, tá? Falado sobre isso, vamos passar adiante, tá? Pessoal, como vocês viram, todo o nosso sistema nervoso, assim, os esboços deles, como eu já tinha falado antes, vão estar se formando mais ou menos até a oitava semana. Então, isso faz o seguinte, que a primeira atividade reflexa que o embrião vai ter vai ser mais ou menos na sexta semana que ele já tem reação ao toque perioral, né? Que é com uma flexão contralateral do pescoço. No início do terceiro mês, o feto responde a estímulo tátil de toda a superfície do corpo, exceto as costas e o topo da cabeça. Ao final do quarto mês, ele executa movimentos, sendo inclusive capaz de agarrar um bastão de vidro. E no sexto mês já aparece o reflexo de sucção, tá? Então, tudo é muito rápido. Malformações do sistema nervoso periférico existe? Ah, existe, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui numa, que é a neurofibromatose, que ela é formada, pessoal, por uma alta taxa de mutação que formam tumores no nosso sistema nervoso periférico. Os mais simplificados formam esses neurofibromas, que são manchas, assim, tipo café com leite, mas também pode acontecer uma formação de muitos tumores múltiplos, e eles crescem, não adianta a gente tirar, mas eles crescem, e inclusive pode acontecer até mesmo situações de gigantismo ocasional, tá? Bom, uma outra síndrome que eu gostaria de destacar agora é em relação ao nosso sistema autônomo, que pode ser em decorrência de uma interrupção da via simpática e que vai poder fazer, por exemplo, que o indivíduo tenha uma cor de cada olho, né? Opa, um olho de cada cor, não uma cor de cada olho. Um olho de cada cor, em consequência do fato do que os melanócitos eles são estimulados pela via simpática a produzir melanina. Então, esse olho aqui, ó, a via simpática ela está preservada, mas esse aqui não. Aconteceu uma lesão. Essa lesão necessariamente não precisa só ocorrer na embriogênese, pode acontecer por tumores e por outros
problemas aí, por isso que quando acontece essa história da criança ter dois olhos diferentes em termos de cor, é importante investigar. Também pode causar pitose e miose no olho em decorrência dessa interrupção da via simpática, tá? Então tá, pessoal, tudo é isso aí, tá? Aí nós estamos terminando a nossa aula. Eu sei que ela foi grande, mas olha, eu já tentei de tudo. Eu tenho uma outra aula que tem mais informação ainda, mas esse aqui é o meu melhor para a gente ter uma visão geral sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, nervoso, né? E bora lá, meus aluninhos, vamos ler e vamos fazer as atividades, principalmente relacionando, vinculando desenvolvimento, diferenciação e malformação. Beijos e até a próxima.